E quem da esquerda, Gomide, seria o substituto de Lula mais, digamos, competitivo? E quem da direita você considera mais bem, digamos, posicionado hoje? Entre os candidatos da esquerda, já tem o Lula, que pode ser candidato à reeleição. Eu, ouvindo o que ele fala, eu acho que o desejo dele não é ser candidato, embora ele não diga claramente isso. E a primeira opção dele seria repetir Fernando Haddad. O problema é que de dentro do próprio PT e dentro da própria esquerda, o fogo amigo é muito grande em relação ao Haddad. Porque o Haddad conceitua os seus pensamentos, encaminha os seus projetos, mas a resistência grande que tem, por incrível que pareça, é de dentro do próprio PT e de muita gente dentro do próprio PT. E o Haddad já se queixou disso bastante. Então, se não for Lula e não for Haddad, aí você tem que partir por um cenário de muita imaginação. Quem? Camilo Santana, ex-governador do Ceará? Jacques Wagner, ex-governador da Bahia? Ou seja, o PT, no fundo, não formou nomes a nível nacional com um pouquinho de bagagem, tirando o Lula, para competir nessa eleição. Do lado de lá, da direita, você tem o ex-presidente Bolsonaro, que está inelegível, e tem outros candidatos que podem substituí-lo na corrida presidencial. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, aliás, o Tarcísio tem dito sistematicamente que não será candidato a presidente, porque ele quer concluir o primeiro ano de mandato e disputar a reeleição em São Paulo. Uma eleição que está na mão dele. Aí você tem vários outros nomes, né? Desde Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior, Pablo Marçal, Gustavo Lima, Zema, governador de Minas Gerais, mas esses nomes, no fundo, têm uma forte resistência de quem? Do próprio ex-presidente Bolsonaro. E ele vai entrar 2026 fazendo uma confusão, travando o processo do que se chama da direita na escolha do candidato, porque ele vai até o final com a ideia de ainda tentar mudar lá no final a situação dele de inelegível para concorrer à presidência. E essa caminhada dele vai, de alguma forma, atrapalhar um pouquinho. Porque, por exemplo, muitos pensadores da direita querem o governador Tarcísio de Freitas como candidato. Ele, para se garantir, tem dito reiteradas vezes que será candidato à reeleição. Porque se ele for candidato a presidente, em abril de 2026, ele já tem que se desincompatibilizar do governo. Como é que ele vai se desincompatibilizar se em abril de 2026 ele ainda verá o ex-presidente Bolsonaro dizendo: não, o candidato sou eu, o candidato sou eu, o candidato sou eu. Quando ele vai até o final, alguma coisa assim como convenção de julho e agosto, como assim, decisão final do TSE, setembro de 2026, como aconteceu, a propósito, com o ex-presidente Lula, agora presidente, em 18. A decisão do Lula não ser candidato em 18, final do TSE, por 6 votos a 1, aconteceu na primeira semana de 2018. Aí teve o 6 de setembro de 2018, a facada no Bolsonaro. Então, a situação do Bolsonaro se colocando ainda como candidato atrapalha, analisando do ponto de vista da direita, a definição de um nome para concorrer à presidência em 2026. Eu acho que dentro da esquerda, dentro do PT, é claro que isso não é apresentado muito claramente nas entrevistas, mas há sim uma super preocupação em relação à eleição de 26. Até porque, Marcos Sardão, o que nós vimos na eleição para prefeito de 2024 é que das 9 capitais do Nordeste, a esquerda venceu em 2 capitais e perdeu em 7 capitais. Quem poderia imaginar que em Fortaleza, um super reduto de votos de centro-esquerda e de esquerda, que um candidato sozinho, André Fernandes, 26 anos, pudesse complicar, digamos assim, analisando do ponto de vista da esquerda do PT, a eleição como aconteceu. Perdeu por 0,7, 10.838 votos. Então, o eleitor de Fortaleza, para ficar nesta análise, já não é o mesmo das eleições passadas.